está no dia de hoje o seu senso de justiça? Como vai a sua lógica humana? Será que ela contesta? Será que ela confronta com a lógica de Deus? É sobre isso que queremos falar no devocional de hoje. O assunto hoje, perseguidos, mas bem-aventurados. O texto que eu queria refletir com você está lá em Mateus, no capítulo 5 e verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É notório que aqui no Sermão do Monte, o próprio Jesus desafia a lógica humana. A lógica humana sempre é você retribuir aquilo que você recebeu com o mesmo impacto, com a mesma dosagem, com a mesma proporção com que você recebeu. Mas a lógica dos céus é bem diferente, bem distante da lógica deste mundo. Por isso que nós precisamos pensar como Cristo pensou, viver como Cristo viveu e perceber o mundo como Ele percebeu. Claro que não pelo molde humano, não pelo pensamento humano, porque nunca conseguiríamos viver em conformidade com Cristo com a força humana, mas posicionado em submissão ao Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele está dominando a nossa vida, nós vivemos e fazemos coisas sobrenaturais. Somos mais que vitoriosos, não em nós, mas porque o Espírito Santo nos impulsiona e nos leva a viver essa vida vitoriosa. Trouxe aqui alguns recortes, alguns pontos que nós precisamos entender. Note que o versículo começa dizendo que todos aqueles que fazem a justiça dos céus são bem-aventurados. Bem-aventurados significa dizer mais do que felizes, alegres, estão dispostos a perceber os céus ainda aqui na terra e entender que tudo está em conformidade com a vontade do Senhor. Por isso que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são felizes. A felicidade pela perseguição contraria a lógica deste mundo. É isso que você precisa entender, porque este mundo apresenta uma lógica dedutiva e degradante quando entende que para você ser feliz você precisa estar em todas as áreas bem, fisicamente bem, emocionalmente bem. Isso é muito bom, é claro, mas se não tiver, você não vai deixar de ter a felicidade na sua vida. A alegria do Senhor é que é a nossa força. A gente precisa entender isso. Coloco aqui que não é por fazer o mal, mas por fazer o bem que vivemos segundo os valores do reino. Quando olhamos aqui sobre essas frases que Jesus falou no Sermão do Monte, prioritariamente essa, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino de Deus, serão felizes, muito bem-aventurados. Estamos percebendo que o próprio Jesus, Ele está estimulando a cada um de nós fazermos o bem. Se nós fizermos o bem e o resultado for mal contra nós, seremos, claro, considerados bem-aventurados. Ele não fala que se você fizer o mal e por conta do seu mal alguém tratar você mal, não tem nenhuma diferença com o mundo isso aí. Porque o resultado do mal vai ser maldade. E naturalmente seria o resultado do bem, seria a bondade. Mas como o mundo está contrário à vontade de Deus, pode vir trazer sobre você perseguição, dores e até morte, como muitos cristãos tiveram ao longo da vida. Mas sabemos que a morte nada mais é do que uma passagem para viver eternamente com o nosso Deus. Por isso que Jesus nos assegura: vocês serão bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por meu nome. Ou seja, zelando, cuidando pela personalidade de Jesus na sua própria vida. Outra coisa que eu trago aqui, que a perseguição nesse contexto não é castigo, mas é um sinal de fidelidade da sua parte com o Senhor. Algumas pessoas entendem aí no mundo que quando você está sendo castigado, quando você está sendo maltratado, quando você está sendo perseguido, isso é por conta de algum pecado, por conta de alguma situação que você não está bem com Deus. Mas nem sempre isso acontece, porque o próprio Estevão, por exemplo, foi perseguido, foi maltratado, foi apedrejado e até morto por conta do nome de Jesus. Mas ele foi considerado bem-aventurado, tão bem-aventurado que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai, em pé à direita do Pai. Então visões extraordinárias teremos quando
seguimos e vivemos segundo o planejamento de Deus para as nossas vidas. Então é a consequência natural de um estilo de vida. Perseguição e angústia, isso é natural de quem serve a Deus, de quem tem um estilo de vida ancorado no próprio Senhor, na sua palavra, ser perseguido pela luz que traz, pelo encandear que faz aonde quer que chegue. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma perseguição, por uma angústia, por uma dor e não sabe o motivo, lembre-se, o motivo é porque você é a luz do mundo e aonde você chega, você amplia o nome de Jesus para todos os horizontes que você estiver. Então, quando seguimos a justiça de Deus, inevitavelmente confrontamos algumas obras da carne, como o egoísmo, a injustiça, a corrupção que nos cerca, as dores desse mundo. Tudo isso são obras que o próprio mundo estabeleceu nesta época, nesse século, que tenta comprimir os frutos do Espírito que estão em nós. Mas eu preciso entender, e você também, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Deus que você serve é muito maior, muito mais poderoso do que aquele Deus com D minúsculo que está vivendo neste mundo com os padrões deste mundo. Portanto, é como Jesus disse, somos rejeitados pela luz que carregamos, pela luz que refletimos neste mundo. Portanto, a promessa é clara. Deles, todos vocês, eu e você, são o reino de Deus. Todos nós temos direito a esse reino, não por méritos humanos, mas porque fomos impulsionados pelo Espírito Santo para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que eu e você, nós precisamos suportar as oposições deste mundo, as contrariações deste mundo contra os valores e os princípios que nós carregamos, porque de todos nós, de todos aqueles que guardam esses princípios, é dedicado, é guardado o reino de Deus. Quero aqui trazer 3 lições práticas para as nossas vidas, entendendo que é ali que o Senhor ele vai tratar a nossa vida. Primeira lição prática: a perseguição confirma a nossa identidade em Cristo. Se você está sendo perseguido pelo amor de Jesus, pela graça de Deus em sua vida, por aquilo que você defende a respeito de Cristo, isso é a maior prova que você é filho, a identidade registrada por aqueles que seguem a Jesus, que cumprem os mandamentos, os preceitos dos céus aqui na terra. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Isso é consequência natural de todos nós que seguimos a luz. Segundo lugar, a justiça que o mundo rejeita é a que Deus honra. Aquilo que o mundo rejeita, abomina e separa dele é aquilo que Deus honra, é aquilo que Deus cuida, é aquilo que Deus zela. Então note que você é bem-aventurado e bem-aventurada porque você carrega em você a marca de Cristo na sua vida. A palavra de Deus fala em Isaías 1,17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e repreendam o opressor de todos os ambientes que você chegar. Repreenda esse opressor, seja o opressor da alegria, o opressor da felicidade, o opressor de tudo aquilo que tenta mascarar, que tenta impedir que o fruto do Espírito seja efetivado aonde quer que você esteja. Repreenda isso e você vai viver eternamente bem aonde quer que você chegue. Em terceiro lugar, a recompensa não é terrena, mas é uma recompensa celestial. É com o Senhor que você vai viver eternamente bem. Note que lá em Romanos 8,18 diz assim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nada disso pode ser comparado. O que está aqui nesse mundo nunca pode ser comparado com aquilo que vai ser revelado em nossas vidas. Um desafio para você hoje: será que você está disposto a seguir a justiça, mesmo que isso traga oposição ou desconforto para você? É uma pergunta. Você está disposto a abrir mão daquilo que você acha que é muito bom para seguir o próprio Jesus? Outra coisa, peça a Deus coragem para ser fiel neste mundo que valoriza mais o contrário da palavra de Deus. E lembre-se,
O sofrimento por amor à justiça não é perda, mas é um investimento eterno. Você está pronto para investir eternamente ao lado do Senhor? Hoje a palavra foi fidelidade e eu queria que você lesse Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12 e pedisse ao Espírito Santo que ele trouxesse novas revelações ao seu coração, iluminado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse momento tão extraordinário de estarmos em Tua presença. Que a Tua graça repouse sobre cada um de nós. Que a Tua presença, Senhor, esteja sempre efetivando, Senhor, a dar um passo um pouco mais em nossas vidas, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito em tudo, Senhor, em todo o caminhar que estivermos, Pai. Nos ajuda a perceber a Tua vontade sobre nós. Nos ajuda a entender, Senhor, que as perseguições e as opressões deste mundo, nada pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Dá, Senhor, força, sabedoria, sustenta com Tua destra fiel cada um do Teu filho, Pai, de Tua filha que está aqui neste devocional. E eu abençoo cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém.